Você sente que precisa da aprovação do outro? Isso pode estar ligado, você sabia que pode estar ligado à ansiedade disfuncional? Sim, eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, bem-vindos ao canal. Por que que na ansiedade disfuncional a pessoa ela busca, ela necessita agradar o outro, ela necessita essa busca incessante de aprovação para evitar? Evitar o quê? Evitar crítica, evitar julgamento, evitar rejeição. Muitas vezes a pessoa com ansiedade disfuncional, ela tem essa insegurança, e a insegurança vai movendo ela nessas evitações. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade disfuncional, elas têm essa necessidade de validação externa para se sentir mais segura, amada, aceita, e isso gera um ciclo de preocupação. Por quê? Porque ela tá sempre nessa busca de querer agradar, só que isso chega à exaustão. Se a pessoa ela não acaba olhando e tendo um equilíbrio, olhando para as suas próprias necessidades, porque senão eu adoeço. Então o importante é esse equilíbrio. Porque muitas vezes a pessoa ela agrada, ela busca essa aprovação porque ela tem medo do julgamento, ela tem baixa autoestima, o perfeccionismo, porque eu tenho que fazer tudo certo, porque senão eu preciso dessa aprovação, eu preciso ser aceita, eu não aceito erros e falhas. Só que isso gera dependência emocional, porque como eu preciso da aprovação, eu me torno dependente emocional dessa pessoa. Por quê? Porque eu tenho medo da rejeição, medo do abandono. E para evitar essas situações dolorosas, o que que a pessoa faz? A pessoa ela tenta agradar constantemente o outro e às vezes desagrada a si mesmo. Muitas vezes a gente fala não para si mesmo e fala sim para o outro. Só que daí o que que acontece? Na verdade, tem uma briga interna. Por quê? Porque às vezes eu faço uma coisa que eu não queria fazer e fico chateada com isso porque eu não consigo falar não, porque eu quero agradar. Então, medo de desagradar o outro, imagina o que que ele vai pensar. Imagina, eu não sou o suficiente, eu não sou boa o suficiente. E isso vai fazendo com que a imagem que eu tenho de mim mesma vai ficando distorcida, que eu não sou boa, que eu não dou conta, que tudo é muito difícil para mim. Então é importante a gente refletir sobre esse lado, mas por que que isso acontece? Por que que eu tenho essa necessidade eu preciso dessa aprovação? Por quê? Porque normalmente pessoas que têm essa necessidade de aprovação, elas normalmente cresceram, isso a gente falando de forma geral, elas cresceram em ambientes onde o afeto e o valor pessoal, ele dependia do seu desempenho, ou seja, da aprovação do outro. Então, existia um amor condicional. Então, se você fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, talvez na forma que eu quero, aí sim eu vou te amar. Então, isso gerava o quê? A pessoa acaba internalizando essa necessidade de agradar o outro para ser aceita, para ter esse amor, para não ser rejeitada. Então, muitas vezes a gente acaba entrando nesse movimento. Como que eu posso fazer para sair desse movimento, então? Parar de buscar a aprovação do outro, eu vou voltar a olhar para mim. Volte a olhar para você. Quantas perdas você já teve na sua vida? Por quê? Porque você focou só no outro e esqueceu de focar em você. Então é importante você voltar o seu olhar para focar em você, para que aí sim você se aproxime mais de você. A meditação nos ajuda muito, porque a meditação faz você se aproximar de você mesmo, por causa que você começa a entrar em contato com seus pensamentos, com as suas emoções, aprende a gerenciar isso e começar a olhar quantas coisas boas que você tem. Quando você começa a olhar e a valorizar todo o seu esforço, toda a sua dedicação, você começa a diminuir essa dependência de aprovação do outro. Por quê? Porque você olha e fala, eu também sou importante. Eu também me vejo num patamar de que eu mereço carinho, eu mereço afeto. Quando você começa a se valorizar para você primeiro para você, você começa a externalizar isso. Então, você começa a se priorizar. E muitas pessoas, elas não conseguem se priorizar, por quê? Porque elas precisam da aprovação do outro. E nem sempre o outro vai aprovar quando a gente se prioriza. Por isso que é difícil mudar no começo. Porque as pessoas, elas vão cobrar aquela assistência que você dava e, de repente, do nada você para. Ou porque você está num processo terapêutico de repensar, de refletir mais sobre como está sendo a sua vida. E se isso acaba para algumas pessoas sendo um problema, isso já é uma barreira, né? Porque quando a pessoa necessita dessa aprovação, ela acaba se sentindo muito desconfortável. E normalmente quando a pessoa ela se sente desconfortável,
causa ansiedade, ela tende a evitar esses posicionamentos. Fez sentido para você? Então, traga para sua realidade o que você pode fazer para você buscar a sua aprovação, você olhar para você, para suas capacidades, para todos os pontos positivos e qualidades que você tem, para que você comece a olhar e valorizar você mesmo. Isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade, a diminuir essa aprovação, porque quando a gente busca demais a aprovação do outro é porque está faltando aprovação em nós. Então nós precisamos ouvir a nossa voz, nós precisamos ouvir nós mesmos, que é assim que a gente vai reduzindo os sintomas de ansiedade e diminuindo. Questiona o porquê que eu preciso aprovação do outro constantemente. Por que eu quero ser aceita? E olhar que eu tenho muitas qualidades, porque muitas pessoas atrelam isso à utilidade. E muitas vezes isso vai deixando a pessoa mal porque vai distorcendo a visão que ela tem de si mesma. Isso é uma distorção cognitiva que na terapia cognitivo-comportamental a gente aprende a lidar, aprende a reduzir. Você quer aprender a fazer isso? Eu vou te convidar. Vem fazer parte do grupo dos lembretes diários, ele é gratuito e o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e escreva sua opinião aqui nos comentários. Você precisa da aprovação do outro? Você tem essa dificuldade de falar não para o outro? Escreva aqui que eu quero saber a sua opinião, tá certo? Gratidão por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.